Vamos falar agora então um pouco sobre tipografia. O que é a tipografia? A gente viu antes então, quando eu estava apresentando todos os elementos, que a tipografia é a linguagem no seu formato visual, certo? Então é o estilo ou a aparência de um texto e a arte de trabalhar com o texto, tá? Alguns tipos de fonte e algumas coisas que você precisa saber sobre ela. Então a gente tem a fonte serif, que é a fonte serifa, que ela tem esse nome porque ela é uma fonte que ela tem serifa, ou seja, ela é uma fonte serifada. O que é serifada? São esses pedaços aqui, ó. Tá vendo esse pedaço da fonte? Essa é como se fosse uma guampinha que a fonte tem, sabe? Isso faz com que a fonte seja serifada. A gente vai ver agora a diferença entre serifa e sans serif. Mas antes algumas coisas sobre serif, que seria... Ela é uma fonte que ela passa uma ideia e uma vibe bem clássica e ela é uma fonte boa para leitura. A gente também tem a sans serif, que é o que ela não tem aquela serifa. E ela é mais fácil de ler em telas como celulares, computador, tela eletrônico no caso. Então, ó, a diferença do serif pro sans serif é que a gente não tem essa serifinha aqui, ó, tá? Bem básico. A gente também tem a fonte display, que ela é uma fonte que ela é mais utilizada em textos, títulos, ela é mais utilizada em títulos, capas, esse tipo de coisa. Sabe aquele clip art que a gente tinha no Word, que a gente tem ainda, eu acho, não sei, não uso Word faz 1000 anos. É basicamente isso. Fonte display são fontes mais gráficas. E algumas variações dela a gente também tem script, que também pode ser utilizado em texto, ou quando a gente quer passar a ideia de algo escrito à mão. Então, algumas intenções das fontes, tá? Aqui a gente vai passar de uma forma simplificada, mas mais pra frente a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, eu quero passar uma mensagem de algo mais divertido, por exemplo. Eu posso usar uma Rific da vida, que ela é uma fonte que ela tem linhas retas, mas ela também tem essa curvatura, tem essa jogada que dá um pouco mais uma impressão de algo descontraído, sabe? A gente quer passar uma imagem mais neutra, a Avenir ou a Arial, que são fontes bem neutras, são fontes bem simples, sem serifa, e elas são uma fonte água com salsicha, digamos. Elas não tem nada de extra, não tem nenhum charmezinho. Nada, elas não são feias, são fontes bonitas, mas elas não têm um extra, não tem nada a mais, por exemplo. Clássico, se eu quero passar uma mensagem clássica em um convite de casamento, um convite de formatura, em um texto, é legal a gente usar uma fonte serifada e essa fonte ela passa essa ideia mais clássica e, como eu disse antes, ela também é boa para leitura. A Bodoni até não acaba sendo tão boa para leitura, mas talvez uma Georgia, que a gente vai ver mais para frente, que também é uma fonte serifada, ela é uma ótima fonte para leitura. E algo mais gráfico, como eu disse antes, da fonte do display, por exemplo aqui, ó, a Road Rage, ela é uma fonte feita para simular como se ela tivesse escrita de giz, tá? Então, se a gente usa isso em uma imagem, por exemplo, que tenha um quadro atrás, a gente consegue simular essa ideia de que ela foi uma fonte, que ela foi uma imagem, tipo, a gente consegue fazer com que ela faça parte da imagem, entende? Não vai ser uma fonte, não vai ser uma frase e um texto em cima de uma imagem qualquer. Não, a gente vai incluir aquele texto e aquela tipografia na imagem, como se ela já estivesse ali, como se a gente tivesse fotografado com a letra ali dentro, sabe? Então, não só isso, também se a gente quiser usar numa folha de papel e usar uma fonte mais script, também vai dar essa mesma impressão de que a fonte participa da imagem, ela faz parte daquele processo da imagem. Ao decidir quais fontes usar, menos é mais, tá? Então, não utilizem mais de 2 fontes na mesma imagem, a não ser que seja aquele tipo de imagem que são várias fontes diferentes, que é uma imagem bem focada na tipografia, mas para isso envolve um conhecimento bem forte de tipografia, que não vai ser passado aqui. A gente vai ver bem sobre tipografia, mas não vai ser tão avançado. Então, óbvio, vocês podem estudar, existe muito conteúdo gratuito por aí, até conteúdo pago sobre tipografia, mas por enquanto, para nossas imagens, de uma forma mais simplificada, vamos na ideia de que menos é mais e a gente vai conseguir fazer muita coisa legal só com 2 fontes, tá? Porque os opostos se atraem. Na tipografia isso é muito real. Então a gente consegue usar, usando 2 fontes, a gente consegue fazer algo com sans serif e com serif. A gente consegue fazer com fonte alta e fonte pequena. Fonte decorativa, que é aquela, por exemplo, escrita de giz, a Road Rage, ou fontes específicas feitas para o Natal, esse tipo de coisa. E uma fonte mais neutra, tipo Avenir, Arial. Fonte maiúscula e minúscula,
a gente consegue fazer, então, só com 2 fontes a gente consegue fazer um contraste bem legal e fazer com que elas conversem. Depois a gente vai ver mais pra frente nas referências vários sites que nos mostram quais fontes combinam com outras fontes e que fazem bastante sentido juntas, sabe? Elas conversam bastante, elas são opostas, mas elas passam uma vibe bem legal quando tu vê elas, assim. Elas combinam uma com a outra, elas conversam uma com a outra. Alguns extras, tá? Se vocês quiserem aprender, a gente não vai abordar isso aqui, porque envolveria muita coisa. Tipografia é algo que dá pra fazer um curso só de tipografia, tá? Então a gente vai tentar passar mais rápido pelos elementos para que a gente consiga juntar todas as ideias e saber como aplicar todas elas ao criar a imagem. Mas se vocês quiserem pesquisar mais sobre tipografia, pesquisa por kerning, leading e tracking. É muito importante saber disso se vocês querem aprender bastante sobre tipografia e poder dominar ela e usar do jeito que tu quiser. Então, obrigado. Agora é isso de tipografia, a gente vai ver um pouco mais, mais pra frente, mas por enquanto é isso. A gente se vê na próxima aula.